Bom dia, meus amigos. Eu quero voltar a falar sobre a questão do julgamento que ocorreu ontem no Supremo Tribunal Federal, que considerou o ex-juiz Sérgio Moro parcial e que as suas ações foram de perseguições ao ex-presidente Lula e sua família. E também quero me manifestar sobre as notícias veiculadas ontem no Jornal Nacional pela Rede Globo. A Rede Globo, eu já disse para vocês, é a maior central de fake news do mundo. Ela faz em forma de notícias mentiras, ela manipula as coisas. E a Rede Globo ontem no Jornal Nacional deu ênfase ao voto do ministro Cássio Nunes. O voto do ministro Cássio Nunes foi um voto pífio, um voto idiotizado, manipulado, em que ele quis transformar o julgamento em algo que não aconteceu. A decisão do ministro Gilmar Mendes, que acabou vencedora, e que é quem vai fazer o acórdão, portanto, porque aquele voto divergente do relator que sai vencedor, o autor daquele voto é que faz o acórdão. Então, nesse caso, quem vai fazer o acórdão é o ministro Gilmar Mendes e não o ministro Edson Fachin. O que fez, então, o ministro Cássio Nunes Marques? Ele tentou manipular o processo. Dizer que aquelas provas eram ilegais, eram ilícitas, as provas colhidas pelos hackers. Ocorre, meus amigos, que o voto do ministro Gilmar, do ministro Lewandowski e posteriormente ao final da ministra Carmen Lúcia, que mudou seu primeiro voto, não se ateve às denúncias feitas pelos hackers. Se ateve às denúncias que estavam dentro do processo e que provavam a parcialidade do juiz. Os hackers foram citados apenas como prova acessória de que, olha, o que aconteceu. O que está sendo denunciado aqui pelos advogados do ex-presidente Lula está correto. Ele se ateve, na verdade, à questão da condução coercitiva, que é criminosa, que foi criminosa, além de ter sido mediatizada, né, no sentido de que toda a mídia já sabia a hora e o que ia acontecer. E todo aquele aparato de 250 policiais federais cercando a casa do presidente Lula. Uma das coisas mais absurdas que já se viu nesse país. Então, o que ocorreu? O ministro Cássio quis dizer que o voto do ministro Gilmar era baseado naquelas denúncias dos hackers, que são verdadeiras, mas que foram colhidas de forma ilícita. Mas acontece que o voto do ministro Gilmar Mendes não se baseou nisso. Se baseou na prisão coercitiva, se baseou em gravações, interceptações telefônicas ilegais patrocinadas pelo juiz, cujas informações eram trocadas com os procuradores. Pelo fato de estarem armando um processo, o juiz não pode jamais participar da denúncia. Ele tem que ser imparcial, tem que ser probo, tem que ser honesto. Ele não pode pender para lado nenhum, ele tem que se ater ao que dos autos existem. E quem que trazem as provas para os autos? No caso, o acusador e o réu com a sua defesa. Mas ele, Sérgio Moro, até orientava. Ele também obstruiu a justiça quando ele retirou provas, quando ele escondeu provas juntadas pela defesa do presidente Lula. Isso é obstrução da justiça. Tudo isso prova a parcialidade do juiz. Então, o voto do ministro Lewandowski e o voto do ministro Gilmar Mendes e posteriormente da ministra Carmen Lúcia foi baseada com o que está dentro dos autos, com as provas dentro dos autos. Nunes manipulou essa questão. E a Rede Globo entrou no barco para continuar espalhando fake news, dizendo que a votação tinha sido baseada em fatos ilícitos. Agora, há uma outra questão muito séria nisso. A lei não proíbe que se use provas obtidas por meios ilícitos se for para favorecer o réu. Nós temos um caso, por exemplo, que ficou muito conhecido no Brasil, em que uma pessoa era condenada de um homicídio que ela não havia praticado e depois ela conseguiu uma prova ilícita. Gravando ilicitamente pessoas, ela descobriu quem era realmente o assassino. E essa prova foi usada para absolver ele e ele foi absolvido. É sim legal usar provas colhidas ilicitamente para favorecer o réu. Isso está na jurisprudência, isso está nas leis. Então o ministro Cássio, ao falar aquilo que ele disse naquele seu voto pífio, ridículo, ele manipulou. Ele manipulou. Infelizmente o ministro Cássio, que está lá há poucos meses, se jogou de ponta cabeça na lata de lixo da história. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar para vocês. A decisão
do voto do ministro Gilmar Mendes, do ministro Ricardo Lewandowski, da ministra Carmen Lúcia, não se ateve a essas questões hackeadas, apesar de que poderiam sim ser usadas, mas eles não usaram. Eles usaram as que estavam nos autos, as que eram legais, exatamente para evitar esse buchicho e essa manipulação. Mais uma vez, a Rede Globo mostrou para o Brasil que ela não vale nada. Ela não vale nada. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi o pronunciamento do ministro Fachin ao final da sessão. E o ministro disse assim, que todas aquelas provas que haviam sido usadas pelos ministros vencedores, Lewandowski, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia, já existiam nos autos. Não era novidade alguma. Então, senhor ministro, o senhor é pior do que o que eu imaginava. Porque se o senhor já tinha consciência disso, o senhor já sabia disso, por que o senhor não atuou em 2018? Por que o senhor esperou tanto tempo, quase 4 anos, para tomar uma decisão que o senhor já sabia que era verdadeira, que ali não tinha competência? Então a sua irresponsabilidade trouxe para o Brasil o que nós estamos vivendo hoje. É por isso que eu tenho dito que não é só Bolsonaro que é genocida, não. Todos os que participam deste engodo desse governo Jair Bolsonaro são genocidas. O Congresso Nacional tem agido como genocida. Grande parte do judiciário brasileiro, não é ele todo, mas grande parte do judiciário brasileiro também tem agido com genocídio. Quando juízes dão liminares mandando abrir os lockdowns para poder matar as pessoas, são também responsáveis por esse genocídio. O judiciário, quando toma decisões erradas, que prejudica a sociedade. Vamos acabar com essa conversa do direito de ir e de vir. O direito maior que nós temos é o direito à vida. Se o ir e vir está colocando em risco a vida de pessoas, esse ir e vir não é maior do que a vida. Vamos entender isso de uma vez por todas. Então, meus amigos, eu tinha que voltar a esse tema para dizer da minha decepção com o ministro Edson Fachin. Ele sabia de tudo e não agiu na hora que tinha que agir. Agiu tardiamente. E isso é uma vergonha para o judiciário brasileiro. Um bom dia a todos vocês. Muito obrigado.